Bom, vamos lá, vamos falar sobre os filmes blockbusters recentes e o porquê eu estava investindo mais em filmes dos anos 80, 90 e tal. O que eu quero dizer é que não é que hoje todos os filmes são ruins. Essa é a primeira questão que eu quero colocar aqui na mesa. Tem muito filme recente bom, muito bom. Eu assisti Kill Boksun na Netflix, que é muito bom. They Cloned Tyrone, né? Clonaram o Tyrone lá na Netflix também, excelente. Tem muito filme bom saindo, essa é a verdade. Só que como tem muita produção, agora você tem que passar por muito filme ruim até você encontrar um filme muito bom. Mas enfim, colocando isso aqui, eu preciso falar especificamente desses filmes mais blockbusters, típicos e hollywoodianos, que geralmente fazem muito dinheiro, e por que geralmente eles dão essa sensação de que todos os filmes atualmente são ruins. Porque, para começar aqui, boa parte dos blockbusters recentes são, na verdade, filmes de franquia. E o que acontece com essas franquias? Elas pegam uma ideia que funcionou muito bem lá atrás, que atiçou a curiosidade do público, e ela tenta vender ingresso a partir dessa nostalgia, a partir dessa percepção de coisa boa, só que no final das contas eles entregam um negócio muito, muito raso, onde eles parecem que não se preocupam em contar uma história nova, ou contar uma história boa, coesa, que não tenha tantos furos. Nem precisa ser um negócio inovador, extraordinário, mas que seja uma história coesa. Então, e aí eu vou dar um exemplo pra vocês do Jurassic World Rebirth. Eu fiz um vídeo de 20 minutos falando dele, mas eu vou ter que reduzir, então tô gravando tudo de novo. Mas esse filme recente aí que saiu com a Scarlett Johansson tá nesse universo onde os dinossauros saíram das ilhas e foram para cidades grandes. Só que aí agora vai ter spoilers desse vídeo, então se você não assistiu, você não gosta de spoilers, sugiro que você não assista agora esse vídeo e volte aqui depois. Agora, tentaram fazer isso, tentaram colocar os dinossauros no mundo real, não sei por que Cargas d'Água não fizeram um filme que focasse nessa ideia de que o mundo foi tomado por dinossauros. Decidiram, de novo, reduzir e agora o filme já se inicia te explicando tudo. Que é um problema que eu acho que é um problema dos filmes mais recentes. E séries também. Esse excesso de explicação. A cada instante, eles têm que te dar a mesma explicação de formas diferentes, porque eles acham que você não vai estar prestando atenção. E é muito possível que você não esteja prestando atenção mesmo. Isso é um problema nosso também da audiência, que fica assistindo um filme com o celular na mão. Mas enfim. Então eles sentem a necessidade de explicar. No início, um texto explicativo, falando, os dinossauros não conseguiram se adaptar ao clima e agora eles só ficam na linha equatorial, é isso? Alguma coisa assim. Eles estão em algumas ilhas na linha equatorial, então os dinossauros que estavam nas cidades grandes começaram a morrer, e enfim. E as pessoas começaram a cansar, perderam a curiosidade com o dinossauro. Gente, eu vejo passarinho construindo um ninho aqui no quintal de casa, eu fico maravilhada olhando, imagina dinossauro, como é que as pessoas cansam de dinossauro? Já tem tanto filme de dinossauro, as pessoas continuam indo ao cinema pra assistir filme de dinossauro, como é que as pessoas cansaram? Enfim, mas no filme eles te explicam isso bem mastigadinho. Corta pra cena, né, do filme realmente iniciando com personagens, tem um personagem preso no trânsito, por quê? Tinha um dinossauro caído no meio da rua, e isso tinha causado um trânsito gigante. E aí, mais uma vez, eles mostram pra você que as pessoas estão cansadas dos dinossauros, porque eles são uma inconveniência. Ai, nossa, de novo um dinossauro caído aqui no meio da rua, atrapalhando o trânsito. Nesse nível. Esse personagem aí, que é um magnata da indústria farmacêutica, convence a Scarlett Johansson e a equipe dela a irem para uma dessas ilhas onde ainda restam alguns dinossauros só geneticamente modificados, porque ele precisa de uma substância que eles têm, do DNA deles, para criar uma cura para doenças coronárias. Bem, de novo, o texto não nem especifica que tipo de doença é. Um negócio genérico aí. Aí o filme corta, né, sai desse pessoal, e o filme corta para uma família velejando nessa região onde tem dinossauro. Pai do ano. Um homem pegou as duas filhas dele, levou o namorado da mais velha, também preguiçoso, pra velejar na região de dinossauro. Não tem mais dinossauro no mundo, só naquela região. Foi ali que ele quis ir lá levar as filhas dele pra velejar. Tem até um personagem que chama a atenção dele e fala: você decidiu vir aqui no meio de um monte de dinossauro velejar com suas filhas? E aí o pai fala: um monte de gente já fez isso, um monte de gente, eu já fiz essa rota. E ninguém nunca mais fala nada sobre isso. Não tem nenhum tipo de desenvolvimento nessa história. Por que esse pai tá velejando com essas filhas? Que tipo de drama eles passaram? O que precisa transformar na relação deles ali? Não tem nada, gente. Simplesmente inseriram uma família ali que é pro público ver, tem criança, tem adolescente aqui nesse filme, e a gente precisa torcer por essa família porque é uma família. Em determinado momento eles são atacados por dinossauros, porque, né, olha, quem diria que ali, né, no meio de dinossauros eles vão ser atacados. Então eles são resgatados pela equipe da Scarlett Johansson, que decide levá-los pra essa ilha e decide levar uma família com criança pra essa ilha infestada de dinossauros, pra eles cumprirem a missão deles. E, gente, eles nem tinham prazo, tá? O personagem que contratou falou que tinha prazo porque falou que tinha uma concorrência que ia fazer isso, mas eu fiquei esperando que eles iriam chegar na ilha e ia ter mais gente lá, né, tentando pegar essas amostras. Não tinha. Não tinha. Então, eles não tinham risco nenhum, eles não tinham tempo nenhum, limite de tempo nenhum real. O personagem falou isso pra dar um senso de urgência, mas não tinha urgência de verdade. É outra falha de roteiro, ó lá. Aí vai todo mundo pra essa ilha, claro que tudo dá errado, eles se separam. Você tem ali uns personagens que morrem, claro, o CEO magnata da indústria farmacêutica ganancioso, ele morre. Um caçador lá que queria atirar em dinossauro morre logo no início.
uma outra moça que nem teve tempo de tela, você nem sabe quem ela é, você nem se conecta com ela de novo, também morre. E um outro lá, membro da equipe da Scarlett Johansson, morre também. Todos os outros saem sem nenhum arranhão. Inclusive tem um momento em que o personagem do cientista é o menino de Bridgerton, é o filho lá de Bridgerton, é ele, enfim. Ele cai de um precipício. Aí, o que o roteiro fala? Não, vamos colocar umas folhas de palmeira ali, que elas vão amortecer a queda dele. E ele sobrevive a essa queda. Gente, é uma queda absurda. E ele cai, ele não quebra nada. Nada. Ele não quebra nem um dedinho. O filme ele não tem peso, não tem substância, não tem valor. Você não. Você fica, ai, tá bom. Tá, e aí? Aí corta para as próximas cenas, eles dão de cara com o mesmo dinossauro que apareceu no início do filme. Você vê uma versão dele com rabo maior ali na ilha. E aí, por algum motivo, esses personagens que antes estavam irritados com um dinossauro no meio da rua, agora ficam maravilhados. Oh, um dinossauro. Você acabou de ver um dinossauro lá na cidade e você tava irritado com o dinossauro que tava atrapalhando o trânsito. E agora você ficou maravilhado com o mesmo dinossauro. Não cabe também. Enquanto isso, a família tá lá vivendo uma aventura paralela com o T-Rex. Eu acho que não vale nem a pena comentar. Né? No final das contas, todo mundo saiu da ilha. E pronto. Conseguiram a missão, conseguiram pegar a substância. Falta substância, falta estrutura. O primeiro Jurassic Park, para além do efeito, né, dinossauro, é a primeira vez que você tá vendo eles daquele jeito no cinema, a tecnologia e tal, ele tinha uma história. Era uma história, assim, muito interessante, que tinha substâncias. Você tinha um senhor que conseguiu construir lá uma empresa muito boa financeiramente, ele tinha um sonho. Ele queria criar um parque dos dinossauros. Ele investiu tudo que ele tinha nesse sonho, levou os netos dele para conhecer esse sonho e tudo deu errado. Ele quase perdeu os netos, ele quase perdeu tudo na vida dele. Então isso tem um peso. Você tem lá um paleontólogo que de repente se vê num dilema, né? E ele se questiona se tudo aquilo que ele sabe é real, como que isso vai afetar o trabalho dele, a percepção que ele tem dos dinossauros, enfim. E aí você tem lá o personagem do Jeff Goldblum, que é um pensador, que ele levanta pontos relevantes, né, questões éticas relevantes, e ele se machuca, então ele tem uma limitação física ali na atuação dele. E você tem gente que morre. Claro que sim, não é um filme aventura familiar, você não vai ter personagem principal morrendo, né, e tal, mas alguém se machuca. Até o Jurassic Park 2, você tem a história de um pai que tem um relacionamento um pouco ruim com a filha, e aí no meio dessa aventura, ele tem que resgatar o relacionamento com ela. Você ainda tem essa substância. E aí você ainda tem um T-Rex no meio da cidade, né, que é legal também. Esse tipo de coisa faz com que a gente acabe desencantando, sabe? Claro que eles vão fazer filme pra fazer dinheiro, mas será que não dá pra fazer um filme bom pra fazer dinheiro? Porque não é possível que não tenha roteirista bom. Eu sei que tem. Eu sigo alguns no TikTok e eles também eles ficam indignados, porque às vezes eles vendem um roteiro bonitinho, redondinho, super criativo, e a hora que chega no estúdio, os executivos, eles retalham esses roteiros até virar um negócio assim irreconhecível praticamente, né? Só que aí que fica o nome deles, né, que fica lá registrado como roteirista. Então o que eu tô querendo falar com isso? Assim, eu acho que as pessoas não estão cansadas de histórias de dinossauro, as pessoas estão cansadas de ver a mesma história sendo requentada, retalhada. É isso. Né? O feijão com arroz é super gostoso. Por que não serve um feijão com arroz gostoso, quentinho, fresquinho, recém-refogado? É isso que as pessoas querem. Mas é isso, eu acho que a qualidade dos filmes, nesse sentido, esses blockbusters, ela tá se perdendo porque os executivos estão com medo, estão com preguiça de acreditar na audiência. E é por isso que fica realmente ruim. A qualidade realmente caiu. Tá? Ela caiu por decisões estratégicas. É do tipo, não, você tem que explicar aqui agora, tem que explicar aqui, tem que explicar ali. Não coloca muito, não coloca um negócio muito específico que a audiência vai pesquisar. Então faz o mais genérico para ninguém saber o que é exatamente, para ninguém vir criticar depois. E a gente precisa também mostrar para eles que nós estamos descontentes. A gente tem que mostrar para eles na bilheteria e a gente tem que mostrar para eles nos streamings. Investindo em filmes bons que a gente gosta da história, reassistindo os filmes que a gente gostava e que tem uma história boa, não assistindo a continuação número 10 desse filme. Assiste o original, pega, revê, mostra que aquela estrutura narrativa é boa. Tem canais no YouTube, tipo, tem um que eu gosto muito que é o Space Ninja, alguma coisa assim. E ele tem uma lista de filmes e séries muito boas e coisa recente. Então, esses dias eu assisti Clonaram Tyrone na Netflix, por indicação dele. Eu assisti também To Kill Boksoon, alguma coisa assim, na Netflix. É um filme coreano também, muito, muito legal. A estrutura dele é muito legal. E é uma história que você meio que já conhece, mas é muito bem narrada. Dá gosto de ver. Ele tem, assim, uma lista muito grande de filmes bons. E ele fala, as pessoas falam que os filmes que não tem mais filme bom saindo hoje em dia é mentira. Claro que sai. É que tem um volume muito grande de coisa ruim saindo, mas as coisas boas estão saindo e as pessoas não estão assistindo. E a gente precisa se abrir para assistir coisas que são diferentes e sinalizar para os executivos que a gente quer essas coisas diferentes.